Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui com o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. É o último programa de Bezerra deste ano de 2024, não é? Sempre na companhia do historiador Luciano Clay, biógrafo de Bezerra. A biografia que o Luciano é autor, Bezerra, o Homem, Seu Tempo, Sua Missão, para mim, a biografia definitiva, né? É a maior e melhor biografia de Bezerra até hoje, toda baseada em fontes primárias, né? Então, sempre um prazer estar aqui com o Luciano. Pessoal, eu tenho 8 programas, já. Ontem mesmo, vocês acompanharam, quem não viu, veja, que programaço do querido Carlos Sete Bastos, já, programa CSI do Espiritismo. E vejam bem, Carlos Sete Bastos dá um depoimento sobre Divaldo que revela, né, a alma desse grande pesquisador que é Carlos Sete Bastos, né? Um depoimento muito importante por vir de um pesquisador, né, reconhecendo todo o trabalho de Divaldo e demonstrando que estuda Divaldo, Joana de Ângeles, Manuel Flamengo de Miranda. Quem não viu o programa de ontem, veja, está aqui no nosso canal, né? Pessoal, então, todo sábado eu tenho 4 programas já. Primeiro sábado com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, um programa sobre Leon Denis. Segundo sábado com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USE, programa de memórias do César e do Movimento Espírita Brasileiro. Terceiro sábado com Carlos Sete Bastos, os documentos de Kardec vindo de França, o CSA e fontes primárias. E no quarto sábado, Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador, que traz aqui, orador espírita também, que traz a vida de Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, a vida e a obra. Aos domingos, da mesma forma. O primeiro domingo, programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com a sua filha, Ana Maria Miranda, trazendo aqui a vida e a obra do pai. No segundo domingo, o Metro que Melhor Mediu Kardec, um programa sobre a vida e a obra de Herculano Pires, com a sua filha a educadora, Heloísa Pires. No terceiro domingo, um programa sobre livros, com o documentarista espírita Silvio Mariano, resenha literária. E no quarto domingo, este aqui. Quando acontece do mês ter o quinto sábado ou o quinto domingo, eu convido um amigo, um confrade, né? Um divulgador, expositor, escritor, de forma avulsa, mas no mesmo nível desses créditos de ouro que a gente tem aqui no canal, né? Pessoal, então é isso. Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais esse programa, mais esse encontro com Luciano Clay, sempre repleto de amorosidade. O Luciano é uma pessoa muito carismática, muito fraterna. Possamos, à noite de hoje, homenagear Bezerra de Menezes, homenageando sempre Jesus, pedindo permissão a ele, que é o caminho, verdade e vida para Deus. Iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pois é isso, pessoal. Hoje a gente vai ver ainda aquela saga do Bezerra, né? Suas múltiplas atividades, mas vamos conversar um pouquinho sobre Divaldo Franco. E o Luciano, em determinado momento, vai salientar do porquê o nosso programa é o Kardec brasileiro e se esse epíteto é bem dado ou não, né? O Luciano pediu para a gente tocar nisso aqui no programa, né? Como eu esclareci ontem, o César Perry, que é muito amigo do Luciano, o Luciano adora o César Perry, né? Tanto que prefaciou seu último livro sobre Leopoldo Cirne. César Perry disse que não concorda com o epíteto, né, de Bezerro Kardec brasileiro. Já o Luciano, nesse aspecto apenas, pensa diferente do César Perry. Então vai ser interessante aqui, né, essa visão diferente que cada um tem nesse aspecto apenas, né? Como eu disse, são muito amigos, né? Luciano tem muito afeto ao César Perry. Ok? Pessoal, então vamos trazer aqui, na companhia de vocês, o nosso querido Luciano Clay.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui com Luciano Clay para o último programa de 2025, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, né? Esse é o título do nosso programa, muito bem inspirado. Luciano Clay, boa noite. Como é que você está? Tudo bom, Luciano? Tudo, meu querido irmão e amado companheiro de jornada, nas pelejas, né, aguardando aí a finalização desse ano, que praticamente termina, agradecido a Deus pela oportunidade concedida de chegarmos a mais essa etapa no curso das nossas vidas, e sobretudo a mim que desfruto da fraternidade, do carinho, do aconchego, do afeto de uma alma que eu tanto amo e faço sempre questão de declarar em público os meus amores enquanto estamos a caminho com eles, né? Enquanto estão encarnados esses companheiros, né? Porque depois que se vão, é mais fácil, né? Dizer alguma coisa. Então, eu digo de público aqui, perante você, já é um trabalho aí de alguns anos que nós realizamos e que você nos permite divulgarmos um pouco acerca da trajetória desse ser que tanto respeitamos pelo legado imorredouro que ele nos deixou, nosso doutor Bezerra de Menezes. Então, em paz, querido. Obrigado por tudo quanto você me oportunizou ao longo deste ano, agora com os nossos trabalhos. É bom porque as pessoas não se cansam tanto da gente, né? Não semanalmente, mas mensalmente estarmos aqui para falarmos a respeito do doutor Bezerra de Menezes. Luciano, e por ser o último programa, né, e essa época de Natal e Ano Novo, né, eu resgatei aqui, não é, aquela imagem do Bezerra que eu quero lembrar para o pessoal novo que está assistindo, né? O Movimento Espírita Brasileiro viu essa imagem aqui no meu plano de tela pela primeira vez aqui. Não foi, Luciano? Você revelou essa imagem aqui, essa imagem belíssima, que está na capa também da biografia Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão. Bezerra de Menezes é um espírito imenso, não é, Luciano? O final do programa de hoje a gente vai tratar sobre essa figura, não é? O médico dos pobres, o Kardec brasileiro, um espírito exponencial que foi aquele sucessor. Aqui o espírito de verdade se referiu ao próprio Kardec, naquele diálogo lá na França, né? Que Kardec preocupado, o teu sucessor será um comandante, um capitão que comandará um navio. E esse sucessor reencarnou aqui, por isso recebeu essa alcunha de o Kardec brasileiro. A gente vai ver isso mais adiante. Luciano, o mês de dezembro é um mês que desperta a nossa sensibilidade, né? Um mês muito emotivo. E o movimento espírita foi impactado com a questão da doença do Divaldo, o câncer na bexiga, né? Eu tenho perguntado a todos os amigos aqui que fazem programa sobre isso, né? O nosso momento a gente também sente o Divaldo com 97 anos vivendo esse momento de dificuldade, né? E a gente lembra e reverencia a trajetória de um homem único, né? Um homem que fez um trabalho inigualável e que, por final, é amigo desse nosso entrevistado aqui da noite de hoje, muito amigo de Luciano Clay, a quem ele chama muito carinhosamente de Lucianinho. Ah, Luciano Clay, primeiro, como foi para você receber essa notícia e que representa esse homem na história do Espiritismo no Brasil e no mundo? Querido, primeiro grato, né, por você sempre lembrar do Divaldo, porque essas grandes referências da história do nosso movimento, que deram uma contribuição extraordinária, inclusive sendo entre tantos Divaldo, como foi Chico, como Dr. Bezerra de Menezes, como Viana de Carvalho, como Caibá Schutter, responsável por nós estarmos hoje aqui, no limiar de um novo século, já entrando aí na terceira década do novo milênio, estamos nos anos 2020,
2021, 2022, realmente está em 2025, e Divaldo, portanto, pelo trabalho longevo que empreendeu, é uma figura que tem um papel fundamental na história do Espiritismo no mundo. Então, nós tivemos a felicidade, mercê da misericórdia de Deus, de privar, desde a juventude, e coincidentemente, aspas, né, a nossa trajetória de vida, nós nos iniciamos no Espiritismo exatamente há 39 anos, próximo ano completamos 40 anos de Espiritismo, através dos estudos que fazíamos na Casa Espírita fundada por Viana de Carvalho, em 1910, o antigo Centro Espírita Cearense, que na época tinha o nome de Comunhão Espírita Cearense, quando nós nos iniciamos, e depois de frequentarmos o curso base do Espiritismo, nós passamos a frequentar a Mocidade Espírita Joana de Ângeles, nome que homenageava a querida mentora de Divaldo Franco. Então, nós passamos desde 1987 a ter esse carinho especial pelo Divaldo, o reconhecimento, o afeto mútuo desse ser que muito amamos e que consideramos sempre como pai espiritual, pelo exemplo, sobretudo a sua capacidade, e essa é uma das virtudes mais notáveis de Divaldo, a da perseverança. Quando nós observamos uma atividade longeva como a dele, desde 1947, nesse trabalho que é missionário, é apostolar, permanece até hoje na iminência de chegar a um século de vida, é uma, inclusive, memória viva da história do nosso movimento. E nós temos, inclusive, várias palestras gravadas do Divaldo, nos anos 1970, que nós pretendemos divulgar oportunamente, entrevistas inéditas que nós fizemos com ele, que também, no tempo certo, nós vamos divulgar. E esse companheiro, portanto, tem sido, ainda hoje, imprescindível. E às vezes eu fico pensando, sabe, Bruno, nós que crescemos no movimento, nós somos da mesma safra, viemos praticamente no mesmo período, quando nos iniciamos nos estudos espíritas. Então, nós crescemos ouvindo sobre Chico Xavier, Divaldo Franco. Chico se foi em 2002, Divaldo ainda permanece conosco. E pensávamos que o Divaldo iria bem antes. E quantas pessoas, quantos companheiros do movimento foram antes do Divaldo? Então, eu fico pensando, como é que nós vamos ficar sem Divaldo? Claro, aqui, obviamente, uma colocação muito subjetiva, ninguém é insubstituível. Mas o Divaldo tem uma presença marcante, a sua permanência na Terra, de certa forma, ainda nos permite, como quem de repente está num barco que enfrenta uma tempestade, ter a ciência de que ali tem um comandante experiente, presente, que com o seu verbo alimenta de coragem os marujos para o enfrentamento da tempestade próxima. Então, Divaldo representa nessa fase difícil que passa a humanidade, pelo menos para mim, eu tenho essa sensação de alguém que nos ajuda, sobretudo, nessa fase de evidentes mudanças porque passa a humanidade e até no nosso movimento espírita. Então, quando o Divaldo adoeceu, nós soubemos, inclusive o havíamos convidado, ele nunca negou. Via ao Ceará, por vezes vinha mais de uma vez durante um ano, e nós tínhamos acertado, você se lembra, um evento com ele, em fevereiro deste ano, quando começaram, que é perfeitamente compreensível por conta da idade, a aparecer alguns problemas de saúde, e eu até já havia conversado com alguns amigos mais íntimos, mais próximos, que nós deveríamos preservar mais o Divaldo, embora ele não queira, porque se for depender dele, do jeito que ele está hoje, ele viaja o Brasil e o mundo. Nós recebemos um convite de um companheiro dos Estados Unidos para abril do ano que vem, e o Divaldo já estava marcado também para ir para lá, para fazer um seminário. Mas, obviamente, que ele não vai ter condições. Então, nós ficamos, obviamente, tristes, né? Porque é sempre bom ter o Divaldo conosco. Ele não pôde vir, foi a primeira vez em mais de 70 anos, né, de atividades ininterruptas aqui no Ceará, que ele não pôde vir fisicamente. Mas, mesmo assim, a nosso pedido, porque era uma homenagem que nós iríamos prestar a Viana de Carvalho, em face da celebração, no ano passado, nesse ano, aliás, mas foi no início do ano, nós já começamos a celebrar os 150 anos do nascimento de Viana de Carvalho, ainda agora, dia 10 de dezembro próximo passado, e ele mandou uma mensagem em vídeo. E agora, recentemente, aí sim, nós soubemos, ainda pensávamos até na possibilidade dele vir e estar conosco, mas
acredito que ele já cumpriu, né? A participação dele, a missão dele nessas visitas que faz ao Brasil, nos seus mais longínquos rincões. Então, ele está se recuperando, claro, submeteu-se ao tratamento que, para quem é jovem, é complicado, imagine na idade dele, né? Mas as notícias que eu colho diretamente de amigos mais próximos, eu evito perguntar diretamente para ele, mas sempre que manda alguma mensagem, ele está lá, responde pelo WhatsApp, né? Mas muito objetivamente, por conta do momento, mas sempre otimista, na expectativa, conforme conversamos recentemente com o querido amigo e irmão Marcel Mariano, de ainda terminar 2 trabalhos de psicografia, né? Então, essa esperança nós temos de repente, nesses trabalhos que ainda faltam para que ele conclua, de permanecer aí por mais tempo conosco, né? Quem sabe chegar aos 100 anos, né? Ele chegou, já passou a idade de Chico Xavier, Chico se foi com 92, ele já está com 98. Então, querido, as notícias são essas, ele está evidentemente feliz, e isso é que é o mais importante. Nós, às vezes, ficamos mais preocupados com ele do que ele com ele mesmo, porque as notícias que eu tenho é que ele está sempre disposto, feliz, em paz, que é o que muitos de nós não temos, por conta exatamente do fato dele, diferentemente da maioria, de muitos de nós, ele pregava quando ministro da sua missão e ainda hoje, o que vivia. Prega o que vive e vive o que prega, que é uma diferença muito grande. Por isso é que o efeito bombástico das suas preleções se deve a isso. Divaldo não é um mero alto-falante, como muitas vezes nós podemos ser na condição de expositores. Ele é alguém que impregna os ambientes, quem já ouviu Divaldo sabe disso, com toda uma energia, uma vibração diferenciada, que aí sim, de alguma forma, evoca para nós as lembranças das passagens de grandes missionários pela Terra, que foram plugs, canais diretos na transmissão na Terra da Boa Nova do Cristo. Luciano, duas coisas que eu estou me lembrando aqui, não é? Você se referiu a dezembro passado, que ele gravou um vídeo e não pôde estar no evento do Viana de Carvalho. Mas, Luciano, o ano passado não, mas o ano retrasado, o Divaldo teve em Fortaleza, no evento do Centro de Memória Viana de Carvalho, e a gente abriu a tela aqui quase em tempo real, né? Poucos dias depois, a gente mostrou as fotografias em tela grande e eu me lembro que você se referia para mim, tá gravado lá no vídeo, né? Bruno, presta atenção como o Divaldo tá feliz. E Divaldo estava muito feliz, inclusive encontrou uma amiga, uma senhorinha, também com mais de 90 anos, e ele disse a ela mais ou menos assim: Fulana, só restamos nós, só restamos eu e você, né? Então, aquele encontro, digamos assim, você pretende ir a Salvador, não é, Luciano? Revê-lo, mas digamos assim, em matéria de eventos, se aquele foi uma despedida no Ceará com chave de ouro, não é, Luciano? Sem dúvidas, querida. A pessoa a quem você se refere é Dona Amália Bueno, né? Uma pessoa queridíssima aqui do movimento espírita local. Ela é mineira, veio juntamente com as irmãs, inclusive a célebre Isabel Bueno, né? Ela teve um contato próximo com Chico Xavier e a irmã, Dona Anália, ela sempre teve essa amizade, inclusive por conta do marido, Fernando, com o Divaldo. Então, os dois estão no mesmo páreo aí. Os dois têm 98 anos, são do mesmo ano, de 1927. Eu estava do lado quando ele conversando com ela, na presença de um amigo muito caro ao nosso coração, que é o Fernando Bezerra, presidente do Instituto de Cultura Espírita, daqui de Fortaleza. Ele disse: Nádia, nós estamos deixando todo mundo para trás, aquele pessoal da nossa época, todo mundo já se foi, só nós dois, e gargalhava com jovialidade, né? E meu filho, foi isso que eu percebi no Divaldo, né? Alguém em paz, pelo dever, na verdade, pela missão cumprida, né? Ele está muito feliz, sabe? Nós pretendemos visitá-lo em Salvador em breve.
Acreditamos que ele não virá mais fisicamente ao Ceará, à Fortaleza, mas vamos lá, revê-lo. E realmente, nesse seminário, ele estava numa felicidade. Olha que eu acompanho o Divaldo presencialmente desde 1987. Eu não o vi tão feliz, tão paz, sabe, querido? Eu acho que é o momento que ele já espera de colher a palma da vitória pelo trabalho muito bem realizado, nessa semeadura de estrelas, como, aliás, muito bem lembrou a nossa saudosa, querida companheira Sueli Caldas Schubert, né? Então, do exemplo de companheiros assim, sabe, querido, que nos trazem uma mensagem diferente, de afeto, de paz, de amor. E eu falo assim até por conta do envolvimento do período, porque a psicosfera muda nesse derradeiro mês do ano, embora saibamos que, historicamente, Jesus não nasceu no mês de dezembro, tampouco há 2025 anos. Ele nasceu, muito possivelmente, 4, 5, 6 ou 7 anos antes da chamada Era Comum pelos historiadores presentemente, ou antes de Cristo, né? Mas o importante é que ele nasceu. Então, esse período é muito propício para nós, nesse momento até de uma certa melancolia, uma, aspas, boa melancolia, e é mais uma nostalgia, sobretudo nós que avançamos aí na idade, nos anos, e nos lembramos do nosso passado como espírita, ter a presença sempre firme, muito forte na nossa caminhada de Divaldo Pereira Franco, é algo que faz com que nós agradeçamos a Deus permanentemente, porque na Terra, pelo menos, eu não conheci Chico, lamentavelmente, mas posso dizer que tive a felicidade de conhecer e privar do afeto, do carinho, do incentivo de Divaldo Pereira Franco. É isso, Luciano. Então, como você disse também, Luciano, minha última pergunta para você, porque você está por dentro dos fatos muito mais que todos nós, né? Pela sua aproximação, você disse que o que Divaldo enfrenta, um jovem teria dificuldade de enfrentar, imagina a idade dele, né? Luciano, saiu a notícia que ele estava tendo tratamento quimioterápico, né? E de radioterapia também. Conversando com o Charles Kemp ao vivo, está lá no meu programa, né? O Charles Kemp disse que na França, os médicos, tá, não dão esse tipo de tratamento mais às pessoas idosas, né? Porque a multiplicação das células em pessoas de idade avançada é muito mais vagarosa, né? Muito mais lenta, né? Agora, claro que Divaldo, a gente sabe, está com os melhores médicos, sem dúvida nenhuma, amparado pela espiritualidade, mas é fato mesmo, Luciano Divaldo tem feito esse tratamento de quimioterapia e radioterapia, você sabe alguma coisa? Não. Não, a informação que eu obtive, Bruno, até alguma outra notícia que me corrija, é que era mais na radioterapia, né? Não sei se já entrou na fase da quimio. Eu vou até, saindo dessa nossa entrevista, manter um contato aí com o Lucas, né, que é filho do coração de Divaldo, né? Mas eu tenho uma confiança muito grande, querido, porque na Terra, quando esteve entre nós, não sei se você se lembra dos nossos programas, embora não houvesse especialidades médicas naquela época, mas o doutor Bezerra era exatamente da área urológica. A tese dele, coincidentemente, a conclusão do curso de medicina em 1856, era exatamente a respeito do tratamento do cancro, que era o que se chamava o câncer naquela época, e notadamente na área urológica, do aparelho urinário, né? Quando ele se tornou um grande, repetimos, embora não houvesse especialidade, mas um grande especialista, muito demandado naquela época, de pessoas que vinham do Brasil inteiro ao Rio de Janeiro para se submeter a um tratamento com ele. Então, se você tem um médico desse, que sempre procurou Divaldo, nos trouxe mensagens ilustrais no final de algumas de suas preleções especiais, como também as que aconteceram no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Ele está em boas mãos, né? Pelo menos melhor do que nós. Luciano, eu ia finalizar com o doutor Bezerra, mas eu quero lembrar uma história de Divaldo bem rápida, né? O Divaldo conta que o doutor Bezerra mandou uma mensagem por Divaldo a uma esposa que o seu marido vai ficar curado, né? Só que o marido da moça, você se lembra disso, desencarnou.
E a moça foi cobrar satisfação. Aí o Divaldo foi ao doutor Bezerra e o doutor Bezerra disse: ele está curado, ele está melhor do que nunca teve, né? Então, pessoal, o doutor Bezerra está assistindo o Divaldo, né? E essa cura, se é a cura do corpo ou a cura real, né? Que o Divaldo vai estar muito bem em qualquer circunstância da vida espiritual. O Divaldo está muito bem aparado por Joana e por doutor Bezerra de Menezes. Oremos por Divaldo, mas oremos mais por nós, né, Luciano? Sem sombra de dúvida, meu filho. Você disse tudo. Luciano, vamos dar sequência aí à vida impressionante do Bezerra de Menezes, né? Sua atividade, né, polimorfa. Luciano, os anos oitocentistas, já? Aquelas duas últimas décadas, fim da década de 80, início da década de 90. Havia um período turbulento na economia nacional. Mas, ao mesmo tempo, são nas épocas turbulentas, né, onde há muitas ações empresariais, e o Bezerra realmente vai ter uma atividade intensa nessas atividades empresariais e vai ser criado o Banco Mutu. Uma coisa que me chamou a atenção na tua pesquisa, você já tinha narrado aqui para a gente que Bezerra de Menezes teve uma fase próspera, né, Luciano? Uma fase de muitos recursos, fase financeiramente muito boa, e amigos seus, muito bem aquinhoados, a turma que tinha dinheiro, conclama, convida Bezerra para a presidência desse Banco Popular, tá? Essa instituição financeira popular, o Banco Mutu. Isso teve uma cobertura imensa nos jornais da época. Eu pergunto a você como é esse momento e como foi a gestão deste Banco Mutu do Bezerra. Nesse período, Bruno, o doutor Bezerra de Menezes, ele experimentou a euforia nacional coletiva de muitos que viveram essa transição do Império à República, a partir de 1889, quando o Brasil, economicamente, tendo à frente como responsável pela pasta da Fazenda, o eminente político, aliás, outrora do mesmo partido, doutor Bezerra de Menezes, Partido Liberal, o baiano Rui Barbosa. E, obviamente, que todos esperavam que o Brasil entrasse numa fase de grande desenvolvimento. E talvez não tivesse, na área econômica, a experiência que tinha demonstrado em outras áreas, notadamente na área política, talvez administrativa, mas em outros setores. O fato é que essa política, a chamada política do encilhamento, ela provocou um boom, uma atração muito grande a investidores, entre os quais o doutor Bezerra de Menezes, como qualquer um de nós, se tivesse algum recurso na época, também tentaria, aspas, a sorte, como se dizia à época e ainda hoje, para investimentos nessa área. Assim sendo, os próprios créditos fomentados por algumas dessas instituições sentiram-se assim muitos estimulados, né, à criação de várias empresas. O Dr. Bezerra, portanto, ele participa desse período. E pela segunda vez, nós vamos vê-lo aí, acontecerá algo anteriormente, mas agora nessa fase dos anos 1890, ele se dispondo também a trabalhar na área financeira e estando à frente de duas instituições bancárias. Uma delas, e é a que falamos agora, a partir da sua pergunta, é exatamente o Banco Mútuo, que foi uma instituição idealizada, era uma instituição financeira de créditos, que aí sim se baseava até, e por isso que cremos que o doutor Bezerra aceitou, esse convite de alguns amigos, a ser também um dos acionistas, ele já tivera antes, nós comentamos com você um pouco mais lá atrás, quando na época dos anos 1870, ele participara de um empreendimento também financeiro na área bancária, quando esteve à frente do Banco Auxiliar Econômico.
Instituição que, nos anos 1870, que aliás foi a fase mais próspera dele, economicamente falando, depois ele vai perder tudo, em razão, inclusive, desses reveses econômicos, dessa política malograda do eminente Rui Barbosa. Então, ele investe nessa área do Banco Mútuo, né, que era um banco, uma instituição financeira de créditos, né, que objetivava, inclusive, auxiliar muitas pessoas à construção de moradias populares, como falamos no programa anterior. Mas, infelizmente, não foi adiante esse projeto, pelo menos com o Banco Mútuo, esse primeiro banco, ele teve uma curta duração, exatamente, coincidentemente, naquele período em que o doutor Bezerra assumia por primeira vez a presidência da Federação Espírita Brasileira, que foi em 1889 até o ano de 1890. Luciano, então, o Banco Mútuo não vai ter vida longa. Mas logo em seguida, no dia 18 de abril, data importante nossa, data do Livro dos Espíritos, já, 18 de abril, só que do ano de 1891, vai ser criado o Banco Evolucionista. Novamente, Bezerra já com essa experiência acumulada, né, do Banco Auxiliar Econômico, do Banco Mútuo, a diretoria se reúne, né, e por aclamação, Bezerra é escolhido presidente. Só que tem um aspecto nesse banco. Eu quero que você fale a gestão de Bezerra, como foi nesse banco evolucionista, mas só que para vice-presidente do banco evolucionista, o Bezerra vai trazer a figura, tua pesquisa narra assim, quero que você destrinche isso, o seu filho adotivo, João Batista Maia de Lacerda. Ah, Luciano, esse filho adotivo, eu queria que quando você falar nele, não fale só nessa experiência junto ao pai no banco, mas também foi uma figurinha proeminente junto ao pai no espiritismo também, não é, Luciano? Então, por Sem favor, dúvida. fale da experiência no banco e de João Batista Maia Lacerda, o filho adotivo de Bezerra. Curiosamente, Bruno, quando nós, nas garimpagens que fizemos, encontramos algumas dessas instituições que o doutor Bezerra de Menezes esteve à frente nesse período, e foram muitas, ficamos surpresos com o Banco Evolucionista. Obviamente que não podemos afirmar, aí fica no campo da ilação, você já sinalizou também nesse sentido, que tanto o dia escolhido, 18 de abril, quanto o nome do banco são muito sugestivos, porque tem tudo a ver com aquilo que cremos, porque o Espiritismo é uma doutrina evolucionista por excelência. Somos espíritos em processo de maturação psicológica, espiritual, através de sucessivas etapas existenciais. Então, doutor Bezerra certamente deve ter, nós estamos afirmando, repetindo, mas talvez buscado por inspiração, tanto a data para ele importante, de lançamento do Livro dos Espíritos, quanto também o nome sugestivo para batizar essa instituição. E que realmente contou com a presença de importantes acionistas à época, pessoas que tinham recursos, e o nome do doutor Bezerra de Menezes não era à toa, viu, Bruno? Que ele era escolhido, aclamado, praticamente por todos os presentes na Assembleia, como aliás aconteceu também na Federação Espírita Brasileira, né, porque assim que ele deixar esse banco, porque diferentemente do banco mútuo, o banco evolucionista vai ter uma duração maior. Ele vai deixar de existir no início da década de 1910, 1900, no começo do novo século. Mas o doutor Bezerra vai ficar à frente dessa instituição de 1891 a 1894. Aí, quando ele deixa o Banco Evolucionista, para no ano seguinte iniciar o seu trabalho à frente da Federação Espírita Brasileira. Agora, as pessoas escolheram o doutor Bezerra por unanimidade, tanto na FEB como em outras agremiações das quais ele fazia parte, era exatamente pela experiência que esse homem tinha como administrador público. Lembremos, uma vez mais, que ele esteve à frente da condução dos destinos do município neutro, como era chamado o Rio de Janeiro. Sempre usamos essa expressão, mal comparando. Era como se fosse hoje na República, o Distrito Federal, que o Rio de Janeiro foi, depois de 1891, com a nova Constituição, município neutro, embora a República de 1889,
e como hoje é Brasília. Então, na época se chamava município neutro, era a cidade do Rio de Janeiro. Então, alguém que administrou a capital do Brasil no Império, em duas gestões efetivas e outras tantas interinamente, era certamente uma figura referendada, respeitada, a ocupar cargos dessa natureza. Quanto ao sobrinho e filho adotivo, é uma figura importantíssima na história do Dr. Bezerra de Menezes. Na verdade, ele não era propriamente sobrinho, embora muitos o chamassem assim. Havia essa confusão. Ele era primo da segunda esposa do Dr. Bezerra de Menezes, Cândida Augusta Bezerra de Menezes. A família da Dona Cândida era natural de Minas Gerais, São João del Rei e São João del Rei, São José del Rei. Havia duas cidades. São João del Rei hoje é Tiradentes. Então, o Maia Lacerda era de São João del Rei, nasceu lá. E órfão de pai muito cedo, a mãe de João Batista Maia Lacerda resolveu pedir ao doutor Bezerra de Menezes para que o menino levasse adiante os seus projetos de estudos na capital imperial, na corte imperial do Rio de Janeiro, que ele passasse a viver com o doutor Bezerra e a sua parenta, a segunda esposa, Cândida Augusta. E assim aconteceu. Então, o menino Maia Lacerda, como era conhecido no movimento espírita, passou a viver como filho do Dr. Bezerra de Menezes, o filho do coração. E, curiosamente, entre todos os filhos que o Dr. Bezerra de Menezes teve, nenhum dos carnais teve tanta identificação com o Dr. Bezerra de Menezes quanto Maia Lacerda. Uma identificação tamanha, Bruno, que assim que o Dr. Bezerra desencarna, em 1900, ele não demorou muito tempo na Terra e desencarnou com apenas 50 anos. 2 anos após, em 1902, seguindo aí no encalço, no rastro do pai adotivo. Então, esse filho do coração esteve presente não só nas atividades empresariais do Dr. Bezerra, inclusive já na área ferroviária, nós encontramos o nome dele. Ele era engenheiro, formado pela Escola Politécnica, uma figura de talento. Foi o único dos filhos do Dr. Bezerra de Menezes que também se enveredou pela política. Ele teve uma ação também partidária no mesmo partido do tio, do pai do coração. Inclusive participou da fundação, já na República, em 1895, ao lado do Dr. Bezerra, do Partido Democrata Federalista, e estava, portanto, sempre presente nessas atividades empresariais. E no movimento espírita é uma figura hoje lamentavelmente esquecida, mas em seu tempo uma figura respeitável, respeitada, inclusive por sua probidade, por sua integridade como ser humano. Ele fez parte da diretoria da Federação Espírita Brasileira, mesmo depois da desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Quando ele retornou ao mundo espiritual, em 1902, ele estava na direção da Federação Espírita Brasileira. Na nossa busca, na nossa pesquisa, nós conseguimos recuperar. Ele também não deixou filhos, na verdade, deixou uma filha, que até se envolveu em questões políticas, mas se afastou um pouco do pai, e ele praticamente desencarnou sozinho. E nós não conseguimos muito material a respeito dele, material biográfico, mas nós conseguimos recuperar uma imagem dele, uma fotografia, que foi publicada no periódico Reformador. Na verdade, era um desenho, uma espécie de litogravura, e aí nós conseguimos hoje, com esses recursos que nós dispomos da tecnologia sofisticada dos nossos dias, transformá-la numa imagem como se fosse uma imagem real. Interessante, Luciano, né? Interessante saber da história de João Batista, esse filho adotivo, né? E também na Federação Espírita Brasileira com o pai. Luciano, são N empreendimentos. A gente vai ver aqui, en passant, né, mais dois. Mais dois, não de forma demorada, mas veja bem, a Companhia Fabril Cruzeiro, esta de 1889, né? Que tinha por finalidade fabricar em grande escala papel de todas as qualidades. Né? Para isso foi construída uma grande fábrica e tua pesquisa diz que, entre outros nomes ilustres, Bezerra de Menezes foi um dos
incorporadores. Eu queria que você falasse da gestão dessa companhia Fabril Cruzeiro e me esclareça a minha ignorância, né? Ele sendo um dos grandes incorporadores, significava que ele foi um dos quais fizeram um aporte grande de dinheiro também, Luciano? Sem dúvidas. Inclusive, as sessões abertas na Companhia Nacional de Construções, você se lembra? Nós falamos anteriormente, que é descendo em 1889. Essa companhia, ela funcionava exatamente também nas dependências do prédio da instituição. Então, o doutor Bezerra vinha numa fase em que, financeiramente, ele estava muito bem, até o início dos anos 1890, e repetimos, vai perder praticamente tudo, como houve aquele crack na Bolsa de Nova York, mal comparando, né? Nos anos 1920, que a história registra, que fez com que muitas pessoas dormissem com algum recurso e acordassem em razão da oscilação da bolsa na época, sem praticamente nada, vai ser o que vai acontecer nesse período com a política do encilhamento. Então, realmente, ele tinha recursos razoáveis nesse período, e daí essa sua preocupação em vários flancos, em várias áreas. Nós já vimos anteriormente a sua preocupação na área das salinas, de outros produtos, e agora nos papéis, né? Ou seja, naquela época, o papel, matéria-prima para que as pessoas pudessem não só escrever, porque não havia internet, então você tinha que usar muito papel, papéis de vários tipos, papéis que eram utilizados à confecção dos jornais do 800, papéis utilizados também nas lojas, enfim. Então, o doutor Bezerra via nisso um filão, uma possibilidade também de investimento, óbvio, né? Pensando também no desenvolvimento nacional. Infelizmente, acabou também, por conta do contexto, não dando certo. Luciano, aí, veja bem, nas instituições financeiras, né, uma companhia dessa que fabricava papel, agora em grande escala, né, papel de todas as qualidades, vejam as atividades díspares, né? Instituição financeira, fábrica de papel, e vai ser criada a companhia Lanígera em setembro de 1890, né? Companhia Lanígera, companhia de lãs e tecidos, né? Luciano, novamente vai ter a Assembleia. O Bezerra foi um dos acionistas dessa companhia Lanígera. A Assembleia para sua criação, quem presidiu foi ele, Dr. Bezerra de Menezes, que tinha por finalidade trazer carneiros do Rio da Prata e de outras regiões, né, para o fabrico de lãs e tecidos. Né? Então, eu queria que você falasse aqui sobre mais essa atividade no fabrico de lãs e tecidos. Você veja onde é que o doutor Bezerra se metia, né? Quer dizer, ele estava em tudo praticamente. Embora o Brasil, claro, né, não tivesse, à exceção de algumas áreas do sul, um clima que, de certa maneira, fizesse com que as pessoas, de forma imprescindível, adquirissem tecidos feitos a partir da lã, que era muito comum, inclusive, foi o que deu um grande impulso à Revolução Industrial na Inglaterra, né, no século XVIII, aí toda a história registra, para que passasse a se fazer os tecidos com o algodão, por exemplo, que é o que nós vamos ter. Mas, obviamente, pelos pastos, pelo que havia na região, principalmente ali na Bacia do Prata, nessa região na época, então Bezerra, certamente naquele contexto, monitorava tudo quanto ali acontecia. Então, ele tem também mais esse investimento nessa área, né? Com a possibilidade não só daquela região, mas de também trazer de outras partes, talvez até da Europa, essa a sua intenção, carneiros, rebanhos, para que pudessem se adaptar. Era muito comum no século XIX, e ele fez parte, não sei se você se lembra quando nós falamos, de uma instituição, de uma sociedade que hoje as biografias antigas não contemplam, né? Nós conseguimos recuperar essa informação, que era a sociedade de aclimação, ou de aclimatação. O nome original era aclimação, mas para que entendamos, era aclimatação, em que era muito comum no século XIX, em que se tinha ainda um conhecimento não tão aprofundado como
viria a acontecer mais tarde, tanto da parte relativa à botânica quanto da zoologia, de tentar trazer espécies de animais, animais importados, portanto, exóticos para nós, da Europa, da África, para tentar adaptar ao clima do Brasil. Uma aconteceu, inclusive, com camelos, um episódio histórico bastante conhecido que houve, aliás, aqui no Ceará. E o doutor Bezerra estava antenado a tudo isso que acontecia no mundo. Então, muitas vezes, essas empresas, essas instituições, tinham a ver com esse trabalho que ele realizava nessa antiga sociedade, a visão que ele tinha de mundo. Então, obviamente que ele pensou várias formas, algumas não deram certo, evidentemente, né? Claro, né? Então, eu particularmente imaginei na época que resgatei essa informação, disse, onde é que o doutor Bezerra foi se meter, questão de lã, mas ele estava em tudo. Claro que talvez na época ele visse algo que nós não vemos hoje. Mas o fato é que essa companhia também não foi adiante, ele vai perder tudo aí por conta da situação financeira. Mas isso mostra para todos nós que ele estava antenado, mesmo sem internet, sem essas facilidades de comunicação com o mundo hoje, em tempo real, ele estava observando o que estava acontecendo no mundo inteiro e queria encontrar sempre, era esse o seu escopo, várias possibilidades alternativas de se investir na indústria, no futuro do Brasil. Lembremos que o Brasil agora, finalmente, sobretudo depois de Mauá, na era Mauá, de Irineu Evangelista de Souza, é que o Brasil vai experimentar por primeira vez o seu surto desenvolvimentista na área industrial. Então, tudo brilhava para quem, nessa fase nova de construção nacional, pós-império, né, agora com uma nova era política, a República, tudo era muito alvissareiro, tudo era muito convidativo, dava esperança a quem queria investir nesses negócios. Mas, no caso, infelizmente, a política, como dissemos e repetimos, de Rui Barbosa, malogrou. E o Brasil ainda sofrerá um pouco como consequência disso tudo, e, inclusive, o doutor Bezerra, e, lamentavelmente, depois dessa fase de prosperidade, vai materialmente perder tudo. Luciano, a gente falou sobre os carneiros, né? Você trouxe os animais exóticos, os camelos. Doutor Bezerra gostava de bezerrinho, Luciano? Gostava, Bruno, gostava, não só pelo nome, né? Fazendo um trocadilho aí, conhecia um bom nordestino, mas lembre que o pai dele criava gado, né? Criava bezerro. E nós descobrimos, é interessante, isso nós falamos lá atrás, que quando ele era adolescente, por volta de 1847, já no seu retorno ao Ceará, ele, nos períodos de férias, quando deixava o Liceu do Ceará e ia para o interior, ele seguia em comboio com um dos irmãos, o José Joaquim Bezerra de Menezes, conduzindo bezerros, bois, vacas que o pai às vezes vendia em sítios ou fazendas próximas. Ele tinha 16 anos, 17 anos, e ele gostava disso. Tanto que o conhecimento do doutor Bezerra de Menezes, do trabalho dos vaqueiros aqui do Ceará, dos condutores de boiada, é notável, principalmente nos seus romances históricos, em que ali, eu gosto muito da palavra que você usou, né, numa das nossas conversas, o alter ego dele, ele se projetava muito através de algum desses personagens. Então, nesse sentido, honrando a tradição da família e do próprio nome, sim, era algo que tinha a ver com toda a história familiar, a criação de gado, obviamente, de bezerros. Vamos lá, encerrando, né, o nosso programa, o nosso último programa. Quero tratar de um assunto com você. Aliás, eu quero dizer que o nosso querido amigo, aliás, um grande amigo seu, que você admira, adora, que é o César Pérez de Carvalho. César Pérez foi avisado que a gente ia tocar nesse aspecto aqui no programa, não é? Mas eu quero que você confirme isso que eu vou te perguntar, né? Luciano, você é muito amigo, admira muito César Pérez já de longa data, né, Luciano? Há muito tempo, César, desde quando éramos presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, ele era presidente da Federação Espírita Brasileira, antes até, quando era presidente, o saudoso e querido amigo, a quem particularmente muito devo, os incentivos que nos deu para que, inclusive, assumíssemos por primeira vez a presidência da Federação Espírita do Estado do Ceará,
já há algum tempo, Nestor João Mazotti, o César era secretário-geral dele, nós passamos a desfrutar do carinho, da amizade do César, e depois, como presidente, a minha admiração por sua tenacidade, por sua capacidade administrativa e pelo muito que ele fez ao lado do seu Nestor e depois à frente do Movimento Espírita Nacional, especialmente, já que falamos de Divaldo Franco, ele também, que é muito amigo do Divaldo, levando a mensagem espírita, solidificando esse projeto de devolução, aspas, né, do espiritismo à terra de onde veio, que foi a Europa, né, e ao resto do mundo, através do Conselho Espírita Internacional. Então, um companheiro muito querido, sim. Luciano, eu queria que você mostrasse de novo, né? O César Perry lançou essa obra, Leopoldo Cirne, né? Esse ano, né? Lançou na Casa dos Humildes esse ano, em agosto. O Luciano, você fez o prefácio da obra, né? Fez o prefácio mostrando a imensa confiança e amizade entre os dois, né? Então agora vamos ao assunto em pauta, né? Meu irmão Luciano Cléio, eu pavimentei bem essa introdução, né? Foi bem pavimentada, né, Luciano? Nem os romanos da construção da Via Ápia assim procederam, viu? Então, Na pavimentação. não, eu fico à vontade, muita vontade, por eu amar o Luciano Klein e amar o César Perry, né? Eu estava dizendo, brincando lá na Casa dos Humildes, eu disse, eu estou fazendo pós-graduação em César Perry, né? Com as memórias dele. Mas, Luciano, veja bem, né? Ninguém é a fotocópia Xerox autenticada um do outro, apesar de sermos amigos, né? Eu acho que provavelmente, em algum ponto, até no Espiritismo, possa no futuro eu vir a discordar de você, em algum ponto. No último programa, o César Perry, Luciano Clay assistiu o programa, não é, Luciano? Assistiu o programa. César Perry fez uma referência muito elogiosa a uma mensagem do Bezerra de Menezes, desencarnado, né? A mensagem unificação. Unificação. E o César Perry, naquele momento, disse que o Bezerra, hoje, espírito desencarnado, muito fiel a Kardec. Um pouco diferente na sua vida na Terra, onde ele, em certo momento, divulgou outras coisas. Outras coisas. E o César Perry afirmou que, na opinião dele, opinião legítima, que ele tem todo o direito, o epíteto de o Kardec brasileiro não caberia ao doutor Bezerra de Menezes. Né? Então, o Clay viu, e como duas almas nobres, né, a gente vai lançar aqui um leve contraditório, né? Eu espero que seja um leve contraditório. Mas, Luciano, você disse, Bruno, eu queria dar minha visão sobre isso, né? E está aqui Luciano Clay sendo assistido por César Pérez nesse momento, com certeza. Né? Foi para mandar um beijo para ele, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo César. E repito, essas divergências são perfeitamente plausíveis, naturais, compreensíveis, em se tratando, sobretudo, daquilo que o Espiritismo preconiza. Livre-arbítrio é sagrado, nós podemos dar essa ou aquela opinião. E no caso, inclusive, como historiador, eu penso muito no que dizia François-Marie Arouet, mais conhecido com o pseudônimo de Voltaire, grande pensador do movimento iluminista, que ele, embora sendo uma figura controvertida, dizia com muita propriedade: eu posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até o fim o direito de você dar a sua opinião. Então é perfeitamente compreensível. Mas eu parto da seguinte premissa, sabe, Bruno, querido? Em relação à forma como pensamos, o personagem que tivemos em Seixas durante praticamente 3 décadas, pacientemente, porque toda pesquisa histórica ela tem que ter muita paciência. Tanto que fomos cobrados, não uma, duas, N vezes com a companhia, dizer, rapaz, o livro sai ou não sai? Já estavam até dizendo que o livro iria ser uma obra talvez psicografada, que eu viria do além, procuraria um médico para escrever um livro para os Menezes. Isso é no tempo certo. Exatamente porque nós não tivemos
embora os empurrões fraternos de alguns amigos, a ansiedade de aprontar logo algo. Então, todo o trabalho de pesquisa, ainda mais uma pesquisa que ensejou a publicação de uma obra de 1.200 páginas, muita gente também criticou, porque você não fez menos, vários livros, é porque nós queríamos aproveitar o ano de 2021, quando nós celebrávamos os 190 anos do nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, para oferecer ao movimento espírita o resultado das nossas buscas de muitos anos sobre a vida desse personagem. E aí, por ofício, nós somos historiador, ligados ao Instituto Ceará, Histórico, Geográfico, Antropológico, instituição, inclusive, que teve em 1887, como um dos fundadores, Antônio Bezerra de Menezes, sobrinho do doutor Bezerra de Menezes, teve também Juvenal Galeno, espírita de nomeada, e grande amigo e amigo íntimo da família Bezerra de Menezes. Mas nós sempre tivemos cuidado em relação ao trabalho que realizamos. Coincidentemente, neste mês de dezembro, Bruno, nós completamos 30 anos do início das nossas atividades, visando ao resgate da memória histórica do movimento espírita. A princípio, no Ceará, que foi o que nos motivou a escrever algumas biografias, além da do Dr. Bezerra de Menezes, primeiramente, as que escrevemos, foram vários trabalhos sobre Viana de Carvalho, essa figura icônica do movimento espírita nacional, aqui um movimento espírita brasileiro muito deve, e foi pouco lembrado agora, nos 150 anos, recentemente passados, no dia 10 de dezembro, do seu Sesc centenário de nascimento. Então, nós começamos a fazer pesquisas mais focadas no Brasil. E acompanhamos, que era inevitável, toda a evolução do espiritismo na pátria do Cruzeiro. E começamos a fazer e realizamos um trabalho para melhor entender todo o passo a passo do espiritismo nacional, desde o 800, ou seja, desde o século retrasado, o século XIX, nós começamos a estudar o que acontecia no Brasil ainda na década de 1840, naquela fase pré-espirítica ou proto-espírita, antes do espiritismo, que só surge efetivamente a partir do lançamento de O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Aí nós fizemos todo um levantamento paciente, trabalho que ainda guardamos, até pretendemos, Deus assim nos permitindo, publicar em breve tempo, estamos aí entrando na aposentadoria, e aí sim, esse resultado das nossas pesquisas nós pretendemos divulgar. Então, há tanta coisa que o movimento espírita, inclusive os pesquisadores desconhecem, já na década de 1850, a importância do trabalho, não só como precursor dos fenômenos das mesas girantes, nos estudos que fez, mas já na sua atuação como espiritista, do Alexandre Melo Moraes, por exemplo. Pouco se sabe a respeito dessa figura icônica, do Barão de Santo Ângelo, Manuel Araújo de Porto Alegre, embora se tenha escrito algumas coisas sobre ele, e especialmente da presença ainda no final dos anos 1850, logo após a publicação do Livro dos Espíritos, de imigrantes franceses, entre os quais Messier Casimir Litot, que é uma figura totalmente esquecida do movimento espírita dos nossos dias, de que sequer tem uma fotografia. Já que falamos tanto do ano de 1889, ele desencarnou exatamente no momento da nossa República, novembro de 1889, uma figura doce, afável. E há tantos outros franceses, sabe, Bruno? Inclusive, nós estamos aqui no Encalço, até com a ajuda de um amigo da França, para colher dados a respeito, não vamos dizer agora por enquanto o nome, depois eu garanto que você vai ser o primeiro a divulgar, de um espírita que veio de Bordeaux em 1875 ao Brasil e desencarnou no Rio de Janeiro, em Petrópolis, em 1912. Esse espírita teve a felicidade de participar em 1860 de reuniões mediúnicas em Bordeaux, na França, com Kardec. Veio para o Brasil. Então, há tantas informações que nós conhecemos. E o próprio passo a passo da história do Espiritismo nos anos 1860, claro que pontuado ali com o pioneirismo no trabalho a que se propôs realizar de Luiz Olímpio Teles de Menezes, com a Fundação no ano que vem, nós vamos celebrar os 160 anos do Grupo Familiar do Espiritismo. De igual forma, em 1869, a fundação do nosso primeiro periódico espírita, o Eco da Além Túmulo. Kardec, inclusive, entrava em contato com Luiz Olímpio Teles de Menezes, sabia do movimento espírita que ocorria no Brasil, fazia até um fraterno puxão de orelha em relação à forma como o movimento estava sendo conduzido pelo Luiz Olímpio Teles de Menezes, que vai dar o seu grande contributo até pelo menos no início dos anos 1870, quando ele
praticamente se afasta do movimento espírita, vindo a desencarnar nos anos 1890. Aí, no Rio de Janeiro, capital do Império Brasileiro, é que o movimento vai tomar um grande impulso a partir de 1873, com o Grupo Confúcio, a Sociedade Deus, Cristo e Caridade, que vai se tornar, ainda naquela década, a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, que vai começar a pelejar para todo esse projeto de divulgação do Espiritismo, que já aconteceu em 1875, com o trabalho, inclusive, pela Livraria Garnier, da divulgação do Espiritismo, com a versão feita por Fortúnio, que era ninguém menos do que Joaquim Carlos Travassos, colega e admirador do Dr. Bezerra de Menezes, o Carlos Travassos, que é aquele que vai dar de presente o livro dos Espíritos, por ele traduzido ao Dr. Bezerra de Menezes, na sua dissertação da conclusão do curso de medicina exigido à época, entre aqueles que ele homenageava, está lá, dedicado ao Dr. Bezerra de Menezes. Então, ele vai presentear o Dr. Bezerra de Menezes. E nos anos 1880, aí sim é que o movimento espírita vai crescer de forma vertiginosa, como nunca antes, com o surgimento de várias agremiações espíritas, e vai ser também o decênio no qual o Dr. Bezerra de Menezes, oficialmente e efetivamente, a partir do dia 16 de agosto de 1886, naquele episódio do Salão da Guarda Velha, vai publicamente se declarar espírita. Mas vamos aos fatos. Em relação a esse título de o Allan Kardec brasileiro, não era só o Kardec brasileiro, durante muito tempo nós o ouvimos. Além do título de médico dos pobres, que também nós fomos atrás, documentamos, fizemos questão de mostrar que era um título, inclusive, praticamente oficializado pela freguesia de São Cristóvão, nós dispusemos no livro do documento, e de igual forma nós não sabíamos de onde vinha esse título de O Kardec Brasileiro, que as gerações futuras passaram a repetir sem dar a necessária explicação. Foi quando nós descobrimos, pesquisando no Reformador inclusive de 1904, na gestão de Leopoldo Cini, por ocasião do centenário do nascimento de Allan Kardec, 1804, 1904, em que o Leopoldo Cini, que na época se envolveu com a contenda com um conhecido espírita em razão de uma de suas obras, que era exatamente o José Gouveia de Mendonça, que era, aliás, membro do Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, instituição importantíssima, idealizada nos anos 1880, originalmente Centro da União Espírita do Brasil, e depois, com a reformulação que vai ser feita na década de 1890, a partir especialmente de 1894, passou a se chamar Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil. Era uma entidade federativa, assim como também a Federação Espírita Brasileira, que oficialmente é fundada em 2 de janeiro de 1884. Então, passam a existir duas instituições federativas com propósitos convergentes, mas com algumas divergências perfeitamente compreensíveis pelo contexto. Vai prevalecer a nossa federação, o Centro da União vai existir, descobrimos, não até o final do século XIX, como alguns diziam, mas ainda vai varar o novo século, vai funcionar até primeiro decênio, aí quando deixa de existir, efetivamente, e a Federação Espírita Brasileira, ela sim perseverará na condução dos trabalhos do movimento espírita nacional, objetivando, sobretudo, a sua organização e a sua unificação. Pois bem, então nós descobrimos, a partir desse artigo, um probleminha que houve entre o Leopoldo Cini, à frente da federação, com o José Gouveia de Mendonça, que era ligado ao Centro da União Espírita. O doutor Bezerra de Menezes foi presidente das duas instituições, tanto da FEB quanto do Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, sobretudo na sua fase inicial. E o José Gouveia, segundo o Leopoldo Cini, numa sessão especial comemorativa, nós fomos até atrás, pegamos as atas da época, os informes dos jornais, de 3 de outubro de 1895, Dr. Bezerra acabara de assumir a presidência da federação, em 3 de agosto de 1895, portanto, 3 de outubro de 1895, quando se comemoravam os 91 anos de nascimento de Allan Kardec, 3 de outubro de 1904, 3 de outubro de 1895. E aí o José Gouveia, que era ligado ao Centro da União, muito amigo, inclusive, do Angelito Torteroli, ele é quem vai dizer, em determinado momento, perante o público ali presente, que o doutor Bezerra de Menezes seria o Allan Kardec brasileiro. Mas por que ele disse isso? Porque no século XIX,
E aí está o nosso pensamento, né, na concordância com essa afirmativa de ser Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, que não foi nem o título que mais o honrou, particularmente penso, foi o título de um médico dos pobres, pelo trabalho que ele fez junto à pobreza da freguesia de São Cristóvão. Mas veja bem, até como historiador, embora respeitando as opiniões em contrário, a história, a ciência de Heródoto é uma ciência humana. Então, nós temos opiniões divergentes. Contudo, nós temos que ter muito cuidado com alguns revisionismos históricos que são feitos. Há sempre a importância de nós fazermos releituras, revisões de fatos ocorridos no ontem. Figuras que eram vistas como heróis, hoje nós sabemos que não são tão heróis assim. De igual forma, muitos que foram marginalizados, nós podemos hoje ponderar, e é correto isso, a partir, claro, das necessárias comprovações documentais, que, na verdade, foram pessoas que lutaram em prol de uma sociedade mais justa e mais fraterna. No caso do doutor Bezerra de Menezes, por isso que insistimos em dizer que a nossa palestra foi muito paciente, muito demorada, nós procuramos colher informações a partir de todos os documentos que nós obtivemos dele quando encarnado e dele depois de desencarnado. Até as 2, 3 primeiras décadas seguintes da sua desencarnação, as informações de pessoas que, inclusive, conviveram com ele mostravam a idoneidade, o caráter, a importância de Bezerra de Menezes, inclusive, como o próprio Leopoldo Cirne, embora algumas divergências, falando a respeito de sua importância para que o Espiritismo ganhasse com Bezerra de Menezes o impulso que ganhou para fazer, inclusive hoje do Brasil, o maior país espírita do mundo. Dizemos sempre, isso é um pensamento muito pessoal nosso, subjetivo, evidentemente, mas a partir do que nós escolhemos, e aqui não vai nenhuma visão anacrônica, que é algo que eu tenho muito cuidado, nós procuramos entender Bezerra de Menezes como um homem de seu tempo, um Bezerra histórico. E todos os personagens da nossa história, todos, com exceção de Jesus, cometeram, evidentemente, as suas falhas, os seus erros. Doutor Bezerra, igualmente, Chico Xavier, igualmente, Valdo Franco. Qualquer um de nós pode ter uma opinião, um pensamento, a adoção de uma ideia em determinado instante que talvez divirja com a forma como nós pensamos hoje, mas temos que ver com a lupa da história, tentando nos situar no contexto daquela época. Então, nesse sentido, qual é a importância do Dr. Bezerra de Menezes? Por que ele foi realmente assim, consideramos o Kardec brasileiro? Porque ninguém, Bruno, ninguém, isso eu posso afirmar com segurança, dentre todos esses personagens citados, todos respeitáveis, fez o que o Dr. Bezerra de Menezes fez pelo Espiritismo. A começar, o título de Allan Kardec brasileiro dado aí pelo João Gouveia de Mendonça, se deve ao fato de que ele deve ter se lembrado do esforço ciclópico do Dr. Bezerra de Menezes, a partir de outubro de 1887, um ano muito difícil, em que ele viu partir 2 filhos, um em abril e outro em agosto desse mesmo ano. Ele encetar um trabalho, um projeto de divulgação do Espiritismo que ninguém fez igual. Eu diria até hoje, um projeto Estudos Filosóficos, em que ele, numa linguagem concisa, clara, objetiva, jornalística, procurava semanalmente uma coluna hebdomadária, através da principal mídia da época, que era a imprensa, que era o jornal. Lembrando que não havia internet, lembrando que não havia televisão, nem rádio. Então, ele escrevia, os artigos eram manuscritos, não havia nem máquina de escrever ainda, e tudo isso semanalmente. Confesso a você que, como redator, escritor de algumas revistas e jornais no Brasil, já há algum tempo, espíritas, olha, eu tenho uma dificuldade para burilar aquele artigo, puxa, essa concordância, essa palavra, cacofonia, etc. Você sempre tem aquele cuidado. Imagine você escrever semanalmente, manuscrito, para enviar ao jornal, e quando você pega os estudos filosóficos, que hoje estão disponibilizados na internet, você fica impressionado com a capacidade, com a cultura, com o conhecimento eclético do Dr. Bezerra de Menezes, não só do espiritismo, mas de várias áreas do conhecimento e dos saberes humanos. Então, ele escreveu no jornal O País. Só um detalhe, né? Você falou disponibilizado na internet. A FEB editou, publicou os 600 artigos em 3 volumes, né?
Luciano, ele só fala em Kardec, não fala em Rustem. Veja bem, Bruno, inclusive atualmente, não só da fé, porque os estudos filosóficos, repito, foram publicados no jornal País durante 7 anos, o maior jornal de circulação nacional do Brasil, com divulgação, inclusive, na América Latina. Quantas pessoas se tornaram espíritas por causa do Dr. Bezerra de Menezes, lendo esses artigos? Quantas pessoas? Ele trazia sempre curiosidade, casos do cotidiano, de fenômenos de bicorporeidade, de o que mais tarde será chamado poltergeist, as assombrações, um termo mais parapsicológico, mas ele usava toda uma terminologia interessante, porque o homem era romancista também, para atrair a atenção do público. Então, veja, ele escreve nas páginas do jornal O País, depois transfere a coluna que funcionará durante um ano no Jornal do Brasil, depois um terceiro jornal, Gazeta de Notícias, e um quarto jornal que as biografias não registravam e que nós descobrimos, que é o Gazeta da Tarde, que ele vai publicar até o seu desenlace, ou seja, foram praticamente 13 anos, de 1887 até 1900, ininterruptamente o trabalho publicado. Nesse aspecto, inclusive, claro, guardadas as devidas proporções, ele lembra Kardec no trabalho da Revista Espírita, que era mensal, publicada de 1858 até 1869, quando Kardec desencarna. Só para entendermos. Então, hoje em dia, Bruno, os companheiros do Grupo Espírita Regeneração do Rio de Janeiro, uma casa, aliás, casa de benefício, foi fundada pelo Dr. Bezerra de Menezes, eles disponibilizaram, além do que a FEB já lançou também, já publicou, eles disponibilizaram, inclusive, está na internet para quem quiser consultar, até os artigos do Gazeta da Tarde, o último que ele publicou. E ali você realmente encontra o que é que acontece com a questão Rustem, que às vezes algumas pessoas querem criticar ou macular a imagem do Dr. Bezerra de Menezes. Primeiro, volta à questão do anacronismo, sabe? Você tem que ter bom senso que Kardec tinha, sobejamente. Para você entender alguém que viveu há 200 anos, há 100 anos, há 50 anos, você tem que, evidentemente, relativizar. Não ser conivente, evidentemente, mas você tem que entender o seguinte, eu digo sempre, a questão Rustem, que é uma questão polêmica no movimento espírita. Ainda hoje existem companheiros que são adeptos das propostas de Rustem. Eu respeito, embora não concorde, não sou rustenguista, nunca li os quatro evangelhos, mas você procura observar que naquela época, qual a razão disso? As pessoas não param para pensar. Qualquer um dos críticos atuais de Rustem, eu digo sempre isso, que vivesse naquela época, talvez seria rustenguista. Certamente leria as obras de Rustem. E explico. Diferentemente de hoje, Bruno, que nós temos várias possibilidades de leitura com a internet, está todo mundo aí com o seu celular, cavucando o mundo inteiro, procurando aquilo que lhe apetece, em termos de curiosidade. Naquela época, você raramente encontrava livros, com exceção desse trabalho inicial feito ainda por Travassos, pela editora Garnier, em meados dos anos 1870, na língua portuguesa. Então, quem não sabia ler francês, os livros vinham da Europa, especialmente na língua francesa, sofria bastante. Então, o que é que acontecia? Imagine hoje, você lê as obras fundamentais do Espiritismo, o Pentateuco, ou a Revista Espírita, ou obras póstumas, que, aliás, o próprio doutor Bezerra de Menezes foi quem inverteu a língua portuguesa por primeira vez. Então, você lê essas obras, terminou, você vai continuar estudando, mas você ficava naquela avidez de querer novas coisas. Ainda não havia tradução das obras de Leon Denis, que também foi uma febre do movimento espírita, mas mais no século XX. E aí o que é que você fazia? Você lia de tudo. Você pegava as obras da Helena Blavatsky, do esoterismo, que estavam sendo traduzidos, ou ainda na língua francesa, e ia lendo. Então, era muito comum você encontrar espiritistas que transitavam na teosofia, no movimento esoterista, orientalista. Então, às vezes, a pessoa, inadvertidamente, faz uma miscelânea, o que era comum. E não foi só no século XIX, não. Nas primeiras décadas do século XX. Quando você pega o trabalho, inclusive, psicográfico do Chico Xavier, você acompanha o pensamento de Emmanuel, você vê o quanto Emmanuel mudou, as pessoas não percebem isso. Nas primeiras obras psicografadas, basta ler o livrinho Emmanuel de Emmanuel, aquele verdinho da nossa geração de início do Espiritismo, para o que o Emmanuel vai escrever posteriormente. É um Emmanuel mais crítico, um Emmanuel mais contundente. Então, nós mudamos. Então, era muito comum as pessoas lerem. E outro detalhe, ao contrário do que muitos dizem, as polêmicas relacionadas a Rustem não foram a causa principal das dissensões do movimento espírita da época. Esse problema vai se agravar no século XX.
a partir exatamente do segundo decênio, na época do doutor Bezerra, não. Pode pegar o reformador, e aí eu coloco, reforçando o que você colocou, pode ter uma outra palavra, um outro verbete, hoje é fácil você pesquisar, relacionado a Rustem, porque o doutor Bezerra de Menezes lia a obra de Rustem, como Antônio Luiz Saião, Francisco Bittencourt Leite de Sampaio, quase todos liam, porque era o que estava disponível. E um detalhe, Bruno, a obra de Rustem, efetivamente, pela Federação Espírita Brasileira, ela passa a ser divulgada a partir de 1897, na gestão do Dr. Bezerra. Sim, divulgou a obra de Rustem. Agora, o que é que acontece? Em 1897, quando o Dr. Bezerra foi chamado à presidência da Federação Espírita Brasileira, em 1895, ele foi a pessoa que salvou a federação do caos, economicamente falando. A federação ia à bancarrota, ia à falência. Então, o doutor Bezerra de Menezes segura as rédeas, isso está na própria ata, quando ele é escolhido para ser o presidente da instituição, que ele não queria, ele tinha deixado. Agora ele voltava a assumir a federação. E aí vai ser nesse período que, visando esse projeto de estruturação e de autossustentabilidade da entidade federativa, que ele vai criar em 1897 a Livraria Espírita da Federação Espírita Brasileira. Olha, a inteligência, na época as pessoas liam. Então, as livrarias, diferentemente de hoje, naquela época davam lucro. Então, ele pensou nisso. E vai ser nesse mesmo período que ele vai acertar com Pierre Gaëtan Limarie, lá na França, um projeto, Limarie vai autorizar, de tradução com o selo da Federação Espírita Brasileira das obras fundamentais do Espiritismo. Ah, mas não tinha sido traduzido antes? Lá atrás tinha, mas parou no tempo, ficou lá. Um outro traduzia, às vezes não era uma tradução com necessário cuidado. Então, vai ser a partir de 1897 que a FEB, sob a gestão do Dr. Bezerra de Menezes, vai efetuar um trabalho visando a versão à língua portuguesa, não só das obras fundamentais do Espiritismo, mas de outras obras da literatura espírita. Ou seja, foi graças ao Dr. Bezerra de Menezes que as pessoas no Brasil, e por extensão, as de Portugal, que também não tinham as facilidades de lerem no seu próprio idioma as obras básicas do Espiritismo, passaram a conhecer o Espiritismo. Alguém no Brasil, no século XIX, que fez isso? Se alguém que fez um trabalho como o doutor Bezerra fez, além dos seus projetos de unificação, que começam em 1889, quando ele assume pela primeira vez a Federação Espírita Brasileira. No dia que ele assume a federação pela primeira vez, 31 de março de 1889, ele já convoca um congresso. O congresso naquela época era diferente de hoje, eram as agremiações espíritas que participavam para trocar as suas experiências e evitar os esforços necessários de convergência para que o movimento espírita se consolidasse, por conseguinte, o seu projeto de divulgação. Então, ele convoca o movimento espírita para esse projeto de unificação. Tudo tem a ver com Kardec, ou seja, divulgação pela mídia durante 13 anos, consecutivamente, ininterruptamente, os trabalhos visando a unificação do movimento espírita, a partir de 31 de março de 1889, os trabalhos anelando a sustentabilidade da Casa Máter do Espiritismo, com a criação da sua livraria e a versão à língua portuguesa, em acerto com Limarie, das obras fundamentais do Espiritismo. Se esse homem não é o Kardec brasileiro, com todo respeito, quem será, no século XIX, que fez mais do que o doutor Bezerra de Menezes? Repito, e ouso dizer, com todo respeito a quem pensa diferentemente da nossa opinião, do que estamos a dizer, mas estamos hoje aqui falando do Espiritismo em grande parte pelo esforço que não deve ser esquecido desse homem, que, na nossa opinião, foi verdadeiramente o personagem que melhor lhe caberia dar o título de o Kardec brasileiro. Pronto. Então, está aí muito bem colocada, fundamentada, respaldada, né? A visão sobre essa questão desse querido historiador. Luciano, e o seu César Perry me conhece, né? Eu não sou de ficar em cima do muro, né? Eu penso em totum, né? Em gênero, número e grau, como Luciano Clay, nesse aspecto. Nesse aspecto. Embora eu tenha em mente que o César Perry foi um dos maiores presidentes, junto com o Nestor Majotti, que a Federação Espírita Brasileira já teve. E o amor dele por doutor Bezerra de Menezes, né?
isso fique bem claro, ele tem essa visão que ele tem direito, né? E quero só encerrar que a grande biografia de Zeu João Tuil e Francisco Tieste, né, mostrando aquele diálogo de Kardec com o Espírito de Verdade sobre o Show Xuxexô, os dois grandes biógrafos, oriundos da FEB também, apontam Bezerra de Menezes como Kardec brasileiro. Então é isso, né? Luciano, você falou uma coisa tão verdade, que aquele pessoal estudava teosofia, Helena Blavatsky, que o Herculano Pires, você quer uma coisa mais kardeciana, é oriundo da teosofia. Colocou até o nome da filha de Helena, em homenagem a Helena Blavatsky, né? Então, eram outros tempos, não vamos cometer o anacronismo, né? Pessoal, tá aí. Luciano Clay, então, contrato renovado, a gente continua ah, em 2025. Com E, a me, maior alegria, com a maior alegria. e se eu quiser mudar o nome do programa, Aí eu decido. brasileiro, hein? Você bota Kardec brasileiro, senão eu saio. Se não, ele sai, então vai, Luciano, vai ficar, porque lá atrás a gente teve até a dúvida, o médico dos pobres ou o Kardec brasileiro, né? O Kardec brasileiro está É porque muito. médico dos pobres ele já era antes de ser o Kardec brasileiro, né? Não tem a ver diretamente com a participação dele no Espiritismo. Embora, Luciano, não falando do César Perry, agora falando em termos gerais, né? Luciano, você conhece aquele ditado Vox Populi, Vox Dei, né? Então, querer lutar contra uma alcunha fica difícil, né? Essa alcunha, o epíteto é dele, né? Consagrado pelo tempo, né? Bom, pessoal, eu quero dedicar esse programa à minha mãe Eva, minha mãe. Feliz Natal, feliz Ano Novo, te amo, te adoro, não te esqueço. Tudo que eu faço em matéria de espiritualidade, dedicado a ti. Minha mãe linda, te amo, minha mãe. Quero pedir a meu querido amigo, professor Luciano Clay. Luciano, você para mim é um professor, viu? Sou seu pupilo, né? Você é meu Kardec cearense, pronto. É eu que quero dizer assim, ratificado, né? Longe, Luciano, querido, tu faz a prece final. uma alegria, querido. Senhor Jesus, nesse clima de fraternidade, de conversa espontânea com nosso irmão Bruno, finalizamos o derradeiro programa em que temos a oportunidade de relembrar fatos e feitos do teu mensageiro, do Dr. Bezerra de Menezes. Nós queremos, pois, te agradecer, Senhor, como intermediário maior de Deus junto a nós, portanto, pela dádiva da vida, a condução dos destinos do nosso planeta, que a despeito daquilo que com ele fazemos, sabemos que tu estás na administração do nosso orbe, sempre levando a um rumo mais promissor, a um destino de felicidade, a qual todos nós estamos fadados. Mas permite, Senhor, que possamos estar cientes da nossa responsabilidade. Aproveitando as reflexões deste final de ciclo de mais um ano que se encerra na nossa jornada terrestre, seguindo a recomendação do sábio espírito de Aurélio Agostinho, de Santo Agostinho, que possamos fazer não só o balancete diário daquilo que fizemos, de bom ou que deixamos de fazer, estendendo essa proposta para esse final de ano, a fim de que, avaliando a nossa conduta no ano que expira, possamos cada vez mais nos sentirmos estimulados ao prosseguimento da nossa jornada, mas sempre perseverantes e confiantes, na certeza de que tu és, como disseste, o nosso meio condutor. Que a tua paz, Senhor, que a tua luz e que o teu amor possa envolver a todos os nossos irmãos em humanidade. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então, no ano bom de 2025, estaremos aqui, eu e Clay, o nosso programa Bezerra de Menezes. Sim, o Kardec
brasileiro. Luciano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Vou ligar para você, mas aqui de público, viu? Abraço você e gratidão por tudo, viu? Eu que agradeço, querido. Te amo. Boa sorte para o ferroviário, viu? Nesse ano que inicia, viu? O Santa Cruz também, viu?